Sabe quando a gente fala de e-commerce, a primeira coisa que vem na cabeça é vender, certo? Mas será que é só isso que separa quem tem sucesso de quem fica pelo caminho? A verdade é que a história é bem mais embaixo. Hoje, a gente vai dissecar a anatomia do lucro, mergulhando fundo nos números de uma loja real e até na teoria dos jogos que, acredite, define os preços que a gente vê por aí. Bora lá? Olha, essa aqui é a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Literalmente. Todo mundo pensa em abrir uma loja online, parece tão simples. Mas no fim do dia, quanto de grana sobra no bolso? Chegou a hora da gente abrir o jogo e mostrar os números como eles são, sem filtro. Então, para começar, vamos jogar um número na tela que chama a atenção. R$ 10.070. Isso foi o faturamento de uma loja de dropshipping em um mês só. Parece incrível, né? Dá até para se animar. Só que tem um detalhe muito importante aqui. E o detalhe é esse: faturamento, gente, não é lucro. Esse número bonitão não conta nem metade da história. E essa é a grande virada de chave. Entender essa diferença é tipo o passo número 1 para ter chance de sucesso de verdade. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Ok, então para entender na prática o que é lucro, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um estudo de caso real, entrar nos números de uma operação de verdade e ver o que acontece por trás das cortinas. E para guiar a gente nessa, olha só essa frase do Douglas Souza. Ele foi o cara que teve a coragem de abrir os números da loja dele e ele diz: "Eu não vou te iludir, eu quero te mostrar o que é a realidade." Isso é muito poderoso porque foge daquelas promessas malucas de faturamento milionário que a gente vê por aí, sabe? É um banho de realidade. Bom, vamos lá, vamos para o que interessa, os números. A gente começa com aquele faturamento de 10.070. Beleza, agora começa a conta de subtrair. Primeiro, tira aí R$ 3.258, que é o custo dos produtos. Depois, mais 1.328 que foram gastos com anúncio no Google. Ai, claro, não dá para esquecer do imposto, né? Menos R$ 947. Fazendo a conta, o que sobra de verdade no final do mês, R$ 4.529. Esse sim é o lucro. E esse gráfico de rusga deixa tudo ainda mais claro. Olha só que interessante. Do total que entrou, só 45% virou lucro de fato. Quase um terço do dinheiro foi só para pagar o produto. O resto se dividiu entre tráfego e imposto. É uma aula visual de para onde a grana realmente escoa. Beleza, já vimos um caso na prática. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o cenário maior. Quais são os grandes desafios financeiros que todo mundo que tem um e-commerce enfrenta? Porque a coisa é bem mais complexa do que parece. E a lista não é pequena, viu? A gente está falando de margens de lucro super apertadas por causa da concorrência, uma confusão de custos com imposto e operação, tem a gestão do fluxo de caixa, que é uma briga diária para não ficar no vermelho, a precificação, que é uma ciência à parte, e, claro, frete e logística, que é um quebra-cabeça sem fim. Cada um desses itens aqui pode, sozinho, afundar um negócio. Isso leva a gente para a grande lição dessa parte. Vender bem, vender muito, não quer dizer absolutamente nada sobre o lucro real. O segredo do sucesso está em outra coisa, em pegar essa montanha de dados financeiros e transformar em decisões inteligentes. É a gestão, no fim das contas, que separa quem constrói o negócio de verdade de quem só fica girando dinheiro. Certo, agora a gente vai para um nível bem mais profundo. Vamos falar do jogo oculto que acontece por trás dos preços. Porque por trás de cada venda, de cada promoção, existe uma lógica quase invisível que dita as regras do mercado. E é esse mistério que a gente vai tentar desvendar. Para entender essa briga de preços, a gente precisa pegar emprestado um conceito lá da teoria dos jogos, o famoso equilíbrio de Nash. Calma, é mais simples do que parece. Pensa assim, é aquele momento num jogo em que cada jogador escolheu a melhor jogada possível, considerando a jogada do outro. Ninguém consegue melhorar de vida mudando de estratégia sozinho. É tipo um impasse, sabe? Uma paz armada onde mexer uma peça pode ser pior para todo mundo. E quem influencia esse equilíbrio todo? Basicamente, dois tipos de clientes. De um lado, tem os leais, sabe? Aquela pessoa que até gosta de uma marca, mas se a concorrência fizer uma oferta muito boa, ela troca. Do outro lado, tem os estratégicos. Esses não têm lealdade nenhuma. Eles pesquisam preço, olham review, caçam cupom, são os verdadeiros caçadores de oferta. A guerra de preços acontece nesse campo de batalha, tentando agradar ou fugir desses dois perfis. E esse gráfico aqui, ele mostra uma coisa simplesmente fascinante. O mercado é super sensível. Cada pontinho desses é um cenário de preço. E essa letrinha grega aí, o delta,
É basicamente o tamanho do passo que uma loja dá quando resolve baixar ou aumentar o preço. O que a gente aprende aqui é que não é só o preço que importa, mas como os preços mudam. Uma pequena alteração nesse passo pode levar o mercado da estabilidade total para uma guerra de preços caótica. E olha aqui a prova disso. No gráfico da esquerda, a gente tem um passo de preço maior. O resultado? Um equilíbrio estável, todo mundo com preços mais altos, num jogo mais previsível. Agora, olha o da direita. O passo é um pouquinho menor e o resultado é o caos total. Os preços sobem e descem sem parar, num ciclo maluco, uma guerra de preços sem fim. São os mesmos concorrentes, com uma regra do jogo minimamente diferente, mas com resultados completamente opostos. Ufa! A gente olhou o lucro bem de perto, depois de longe e até por um lado mais teórico. Agora é hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e montar a imagem completa do que significa, de verdade, ter lucro no e-commerce. Então, para enxergar o lucro de verdade, a gente precisa de 3 lentes diferentes olhando ao mesmo tempo. A primeira é a lente da execução prática, o chão de fábrica, os custos do dia a dia. A segunda é a da gestão estratégica, o olhar de cima, o planejamento. E a terceira é a da dinâmica competitiva, entender as regras invisíveis do mercado. O ponto-chave é, não adianta usar só uma delas. Isso nos leva à grande conclusão de tudo isso. Lucro de verdade, aquele que se sustenta, não é só um número na planilha no final do mês. Não é sorte. É o resultado de um alinhamento perfeito. Um alinhamento fino entre a operação diária, a estratégia de longo prazo e a compreensão do mercado em que se está jogando. Então fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se o lucro é mesmo esse jogo complexo, cheio de regras que ninguém conta, qual é a próxima regra que precisa ser aprendida para realmente ter uma chance de vencer?